Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar, dá um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana eu estou colocando pelo menos um vídeo e também colocando as ministrações que nós temos feito na igreja aos finais de semana, né? Bom, hoje eu quero falar de um assunto um tanto quanto chato, vamos dizer assim, mas extremamente necessário. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está sendo ministrado no nosso meio. Eu te ouvi um vídeo de um pastor que hoje ele é muito famoso no YouTube, essa coisa toda. E esses dias atrás o pastor Luciano Subirá, aliás, ano passado o pastor Luciano Subirá falou para tomarmos muito cuidado com aquilo que é ministrado, principalmente no YouTube. Eu sei que eu estou usando um canal do YouTube, e eu tenho sobre mim também essa responsabilidade. Mas o que o pastor Luciano Subirá ele trouxe? Ele falou assim: a pessoa ela não tem base teológica, ela não passou por um período de ensino, de crescimento dentro da igreja, ela já se acha um pregador, vai para o YouTube e começa a ministrar coisas que não têm base bíblica e que muitas vezes são heresias completas. Fora isso, nós temos situações em que grandes pastores e grandes nomes, eles têm ministrado coisas que são terrivelmente fora da palavra de Deus, levando o povo a um engano, levando um povo a uma distorção bíblica total, fazendo coisas que a Bíblia não diz e muitas vezes fazendo da igreja um meio de ganho, comércio, e isso é totalmente reprovável pela palavra de Deus. E aí um texto em Marcos 11:15 que diz o seguinte: e foram para Jerusalém. De entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. A gente, quando lê esse texto em que Jesus ele purifica o templo, a gente foca muito nas pessoas que faziam do templo o comércio. Mas só que ele não expulsou só quem vendia, ele expulsou quem também comprava. E isso gera sobre todos nós uma responsabilidade muito grande. É óbvio que sobre os pastores e líderes há uma responsabilidade maior. Porque qual que era o fato ali? Ali havia um comércio. Só que a Bíblia ensinava que quando você iria fazer uma oferta no templo, você tinha que separar o seu animal, ou seja, você tinha que ter um trabalho de cuidar desse animal, apresentá-lo ao sacerdote, sendo um animal sem mácula e sem defeito. Diz alguns teólogos que o que acontecia nesse contexto? As pessoas não tinham esse trabalho de separar o animal, de cuidar em casa, de mantê-lo sem defeito, sem mácula, para poder levar ao templo. Então, eles chegavam no templo e já tinham ali animais preparados que eram vendidos. E aquilo se tornou uma espécie de uma espécie não, se tornou de fato um comércio dentro do templo do Senhor. Então, aquilo que era para ser algo que viesse a trazer transformação, que tivesse um contexto espiritual, onde as pessoas tivessem uma reflexão dos seus pecados e se arrependesse de fato, simplesmente virou um ritual sem vida, sem transformação, sem nada. E ao mesmo tempo gerando lucro para aqueles que vendiam. Esses teólogos mostram que o próprio Caifás, que era o sumo sacerdote do templo, ele mantinha esse comércio. E quando Jesus vem e expulsa os cambistas que estavam no templo, ele estava automaticamente quebrando esse sistema religioso e expondo ele de forma que ele mostrava que aquilo era totalmente fora daquilo que Deus havia determinado. Então, o sistema religioso, se nós pararmos para pensar, foi o que de fato matou a Cristo, porque aí Caifás, vendo-se numa situação em que ele perde o seu lucro, ele faz o quê? Ele pega Jesus, leva a um julgamento totalmente injusto, né? Porque ele não poderia julgar Jesus na madrugada, que foi o que ele fez, ele mandou chamar os anciões e fez o julgamento, e
apressou para que ele pudesse ser condenado e levou ele a Pilatos, e mesmo Pilatos levando a mão, ele convenceu o povo e levou Jesus à crucificação. Mas, por outro lado, existe aqueles que compravam. Então a responsabilidade não é só do líder e do pastor, a responsabilidade é de todos nós. Independente de ser líder ou pastor, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que saber o que estou fazendo e tenho que fazer isso de uma forma consciente, eu tenho que ter consciência daquilo que estou fazendo. E mesmo que um pastor ou um líder faça um ensinamento errado, eu tenho a Bíblia em minhas mãos e eu posso ter o entendimento, o conhecimento correto. É óbvio que pode haver ensinos errados, mas quando eu estudo a palavra de Deus, automaticamente eu vou adquirir o conhecimento certo. Então é responsabilidade de todos. É por isso que Paulo fala para Timóteo: cuida de ti mesmo e do teu ensino. Ou seja, não terceirize a sua responsabilidade a ninguém. Não terceirize a sua espiritualidade a ninguém. Então não adianta nós culparmos esse sistema que está aí, porque é como um usuário é como droga, é como traficante. Por que existe o traficante? É porque existe aquele que consome a droga que é vendida pelo traficante. Por que existe esse tipo de pregador, esse tipo de igreja em que as pessoas, entre aspas, são enganadas? É porque consomem esse tipo de droga espiritual. Desculpa eu dizer assim, mas essa é a realidade. E aí é o que o pastor Luciano Subirá fala. O problema de tudo isso é que aquele que tenta levar o evangelho de forma correta e séria e ensinar de fato a palavra de Deus, acaba pagando um preço em função daqueles que não levam as coisas de Deus a sério ou fazem da igreja um império pessoal e um fator de lucro e enganando o povo com ensinamento totalmente errado. Nós temos uma responsabilidade sobre nós e nós precisamos começar a tratar. A igreja precisa passar por essa depuração. É óbvio que eu não sou o Espírito Santo para convencer ninguém. A minha parte é apenas ministrar, servir de instrumento. E eu espero que você, se não tem feito isso, a partir de hoje, confira nas Escrituras. Por isso que Paulo diz que o povo de Bereia era mais excelente que o de Tessalônica, porque ele conferia ponto a ponto tudo aquilo que estava sendo ensinado. Essa é sua responsabilidade. Essa é a responsabilidade de todo cristão. Conferir biblicamente se aquilo que está sendo ensinado é algo realmente que está na palavra de Deus e se confere com uma teologia correta. Amém? Que você, a partir de hoje, tenha amor pela palavra. Estude a palavra. Muitos crentes não têm devocional. Muitos crentes não leem a Bíblia. Muitos crentes de anos de igreja nunca leram a Bíblia inteira. E aí eu vou para aquilo que diz em Oséias: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E, repito, só existe essa droga teológica porque existe quem consoma ela. Amém? Reflita. Deus abençoe você.